Estou vendo a igreja já bem cheia. Nós temos que atentar agora, semana que vem, às inscrições, tá bom? Estamos sendo assim pacientes e tolerantes com irmãos que aparecem sem fazer inscrição. Não queremos mandar ninguém de volta para casa, mas vamos procurar caprichar nisso. Se você que está em casa pensa em vir domingo que vem, faça a sua inscrição de manhã ou à noite, né? Terça até sexta, de terça a sexta-feira. Muito bom, mas eu fico feliz de ver a igreja enchendo. Irmãos lá na galeria, irmãos da galeria, dê uma boa noite para os irmãos aqui de baixo. Fala boa noite. Aí, vocês aqui de baixo, dê uma boa noite para os irmãos lá em cima. Legal, vamos lá, gente da galeria, gente aqui de baixo, vamos à palavra de Deus, vamos alimentar nossa alma com a verdade. Estamos aqui considerando sermão pregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É quase que aquilo que, é o que Ele diria, poderia estar dizendo para nós, se Ele estivesse aqui pessoalmente conosco. Mateus 6, versículo de 1 a 4, Mateus 6, versículo de 1 a 4. Hoje o tema é generosidade, hipocrisia. Podia ser cuidado com a hipocrisia ou generosidade sem hipocrisia, né? A hipocrisia, irmãos, é um pecado sutil que passa batido. Passa batido. Se a gente não atentar, não tomar cuidado, a gente está pondo tudo a perder diante de Deus por causa desse pecado sutil que entra nas nossas atitudes, em nosso coração. E vamos então hoje ser alertados contra isso e não perder a bênção de Deus naquilo que nós fazemos. Ok, vamos lá, Mateus 6, versículo 1. Tenham o cuidado, disse Jesus, tenham o cuidado. Cuidado do quê? De não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você, por exemplo, der a esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu, Jesus, lhes garanto que eles que fizeram e que fazem desse jeito, já receberam a sua plena recompensa. Mas Jesus fala, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, discretamente, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará, até aí. Irmãos, Jesus, ao falar sobre a importância da vida cristã na prática, ele pega 3 exemplos. A vida cristã envolve muitas áreas, muitas coisas. Jesus pega 3 áreas, 3 exemplos: a esmola, a oração e o jejum. A esmola, a oração e o jejum. A esmola tem a ver com generosidade para com o próximo. A oração tem a ver com dependência para com Deus. O jejum tem a ver com disciplina dos nossos apetites carnais, visando priorizar a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Então a esmola tem a ver com o próximo, a oração tem a ver com Deus, e o jejum tem a ver com você mesmo, e seus apetites carnais, a sua alma, o seu corpo. Hoje nós vamos falar sobre a esmola, hoje nós vamos falar sobre dar esmolas. Ao tratar dessa questão, Jesus, ele expressa uma expectativa, depois ele dá um alerta, depois ele passa uma instrução acompanhada de uma motivação, um encorajamento, e depois ele deixa um exemplo de vida maravilhoso. Vamos lá, vamos começar com a expectativa. A expectativa. Jesus, ao falar sobre dar esmolas, ele pressupõe que os seus discípulos o fariam. Jesus pressupõe que os seus discípulos dariam esmolas. Seus discípulos seriam caridosos, seriam generosos. Veja que no versículo 2, ele não diz assim: portanto, se você, meu discípulo, se você um dia decidir dar uma esmola, ele não fala assim. Ele fala, portanto, quando você for dar a sua esmola, quando você der esmola. Jesus, ele pressupõe, ele assume que seus discípulos seriam caridosos.
Domingo passado eu falei que eu tinha uma tia, Tirene, que era muito generosa. Eu não saía da casa dela sem um presentinho. Mas eu devo dizer, nesse sermão sobre generosidade, que eu também tive um tio que era muito pão duro, mão de vaca, sovina. Ele recebia, quando a família se encontrava, os meus tios, primos se encontravam na casa dele, ele os recebia com uma sopa aguada de macarrão e pão com manteiga. E a gente ficava ali, aquela fome, depois de brincar com os primos, toda aquela fome, e a gente via de pendurado na cozinha, perto da mesa onde nós estávamos, nós víamos uma mortadelona de pendurada assim, aquela mortadela amarrada, sabe, cheirosa. E ele vinha lá na mesa, está tudo bem aqui? E ele falava, tem mortadela aí, tem mortadela. Mas ele não pegava, não tirava, não colocava na mesa, não dava uma faca para a gente cortar aquela mortadela. A sopona passava batido, com pão com manteiga, e a mortadela ficava intacto lá para ele e a família dele, quando a gente fosse embora. E ele não era pobre, Esse tio, ele gostava de uma música, ele mostrava para meu pai, os seus irmãos, ele gostava de uma música do Luiz Gonzaga. E a música tinha tudo a ver com ele, com o jeito dele. A música dizia assim: sou pão duro e vivo bem. Não dou esmola, não faço favor, não ajudo ninguém. Sou pão duro, vivo bem. Quem quiser que faça assim como eu também. Depois, na última parte da música, fala assim: a alegria que eu tenho, eu não reparto com ninguém. Não dou boa noite, não dou boa tarde, não dou parabéns. Enquanto isso, vou juntando o meu vintém. Pão duro, pão duro. Eu, meus irmãos, meus primos, tínhamos vergonha desse tio. Entre nós, ofensa era falar: você é igual o tio Patinhas, igual o tio fulano. Eu morria de medo de um dia crescer e me tornar um pai, um homem, um marido, um tio igual aquele tio. Não, eu queria distância. Ele para mim era um anti-herói, Mas Jesus, nesse texto, ele assume que nós não seremos tio Patinhas, nós não seremos pães duros, nós seremos caridosos. Entenda uma coisa, igreja, quando Jesus, do versículo 2, ele fala sobre dar esmola, ele está usando uma palavra no grego que significa, quando você for praticar atos de caridade, atos de misericórdia, essa seria a melhor tradução. Esmola é uma coisa que tem um significado meio negativo para nós agora. Aqui, não tem? Dar esmola é aquela, você pega aquele dinheirinho mais sem valor que você tem no bolso, aquela moedinha que está te incomodando, você dá para alguém que está pedindo. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre atos de caridade, atos de misericórdia. Logo, Jesus espera que os seus discípulos sejam generosos, misericordiosos, caridosos, especialmente com as pessoas necessitadas que Deus coloca no nosso caminho.